Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre uma curiosidade que tá acontecendo por aí atualmente. Por que será que a gente escuta menos quando a gente tá usando máscara ou quando alguém que a gente quer conversar tá usando a máscara? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos descobrir. Bom pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quis fazer aqui um pouquinho diferente, um pouquinho sentada, um cenário um pouco diferente, só pra gente mudar um pouquinho, né? Às vezes é bom. Mas o tema de hoje vai ser um tema que tá em alta, né? Ainda nessa questão que infelizmente ainda estamos vivendo esse período de ter que usar máscaras, de ter que nos cuidar, enfim, por diversos motivos essa pandemia, essa onda aí ainda não acabou, então se cuidem e continuem usando as máscaras. As explicações que eu vou dar aqui não é pra você deixar de usar a máscara, pelo contrário, é pra você justamente entender o que tá acontecendo e encontrar aí alternativas para que você continue usando a máscara e continue compreendendo o que as pessoas falam, né? Bom, pessoal, então vamos lá, direto ao ponto. Hoje eu vou falar com vocês 3 coisas principais que estão aí prejudicando com que você entenda o que as pessoas falam de máscara e como que você pode tentar solucionar cada uma delas. Vamos lá. A primeira coisa, então, é que nós temos, né, nós precisamos realmente de todos os sentidos que nós temos desenvolvidos para conseguir compreender a fala, compreender a linguagem. Então, a gente utiliza não somente a nossa audição, que eu falo muito por aqui, mas nós utilizamos muito também a nossa linguagem corporal. Vocês podem ver que eu sou uma dessas pessoas, né, gente? Eu falo assim, me mexendo e várias coisas. Hoje eu tô sentada, vamos ver se eu vou me mexer menos. Acho que eu vou mexer mais, na verdade, mas enfim. Então, a gente acaba usando muito esses outros sentidos que a gente tem para conseguir nos comunicar. Tem a nossa fala, a nossa voz, a gente pode ver que nós damos ênfases diferentes, de acordo com a mensagem, de acordo com o contexto. Então uma coisa é eu conversar aqui com vocês de uma maneira bem descontraída, aqui sentada, né, numa boa, com o celular. E outra coisa é se eu for dar uma palestra para pessoas da minha área, para médicos, fonoaudiólogos mais experientes, mesmo que seja online, eu vou ter que estar vestida diferente, eu vou ter que estar sentada de uma forma diferente, vou ter que usar as minhas palavras de uma forma diferente. Então a nossa comunicação ela é muito mais ampla do que somente a audição e a linguagem por si só, no sentido de conseguir falar, né, de conseguir aí realmente expor as nossas ideias. Existem muitas coisas que dependem para que a gente consiga entender a comunicação e aquilo que está sendo falado. E ao mesmo tempo também depende dessas mesmas coisas para que a gente consiga falar, nos comunicar e nos fazer entender pelas outras pessoas frente àquilo que a gente quer, tanto que a pessoa entenda, mas aquilo que a gente quer demonstrar também. Um exemplo básico disso, né, assim, corriqueiro, né, da nossa rotina, é quando a gente chega em casa, de repente, do trabalho e quer contar, né, para as pessoas que moram com a gente como foi o nosso dia. Se o nosso dia foi legal, às vezes eu chego e falo pro namorado, ai, eu atendi uma criança tão fofinha, ele era super japinha, será que nosso filhinho vai ser assim? Ai, já pensou que fofinho? Então eu utilizo de uma linguagem muito semelhante com essa que eu acabei de fazer, e aí ele vai ter uma, né, informação diferente do que eu quero passar daquela mensagem, ele vai ter uma ideia, uma imaginação diferente de como foi o meu dia, do que se eu chegar pra ele assim e falar assim, ai, olha, hoje eu tô muito cansada, acho que eu não vou fazer a janta, vamos comer o que tem, porque caramba, foi difícil, o software ficou travando várias vezes, meu Deus, nossa, foi muito complicado, depois de meia hora só que eu consegui resolver. Porra, Deus, a situação tá feia. Não vai ter janta hoje. Então vocês veem que é uma linguagem completamente diferente, né? Então, dentro dessa linguagem, dentro dessa comunicação, a gente tem, obviamente, as palavras que foram ditas, nós temos o tom que foi utilizado, né? E aí, o tom, ele vem muito junto também com a nossa expressão. Então, se a nossa expressão facial tá mais assim, do tipo, nossa, gente, né? Quero falar, quero fazer esse vídeo aqui pra vocês, tudo bem? Vamos lá pra esse tema. É muito diferente se eu falar com vocês, gente, vamos lá pra esse tema, interessante, enfim, eu vou chegar nas máscaras, calma aí, gente, tem que ter uma linha de raciocínio, pera. Então, é muito diferente tudo isso quando a gente tá realmente querendo passar uma mensagem. E aí, a gente entra no primeiro e no segundo ponto, eles já vão vir tudo juntos, em relação às máscaras de proteção. O que acontece quando a gente tá com a máscara? E aqui eu vou sim demonstrar, pera só um pouquinho. Produção, não coloca isso, precisa colocar foto no filtro legal, peraí, gente. Minha mesa tá bem bagunçada, mas aqui, vamos lá. Vou fazer um demonstrativo mesmo. Minha máscara é rosa, gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que tá bem em alta aí e o pessoal tá com bastante dúvidas. É um pouquinho diferente, né? Você falar, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, isso é a primeira coisa que a máscara mais, assim, nos prejudica. Ela tira um pouco da gente conseguir perceber as expressões faciais da pessoa. A gente não consegue, às vezes, ter muito feeling do jeito que ela está falando. Então, por mais que na voz dela pareça que ela tá empolgada, né, auditivamente a gente acha que ela tá empolgada, mas como
tá de máscara, vamos combinar que também existe aí uma certa parcela que a gente fala animado, mas com uma certa ironia, com uma certa falsidade, talvez. Se eu falar assim pra vocês, né, gente, nossa, esse vídeo hoje vai ser muito legal. É diferente, vocês já sacaram que tá sendo meio irônico pela minha expressão. Agora, se é só o auditivo, vocês ficam na dúvida. Então essa é a primeira coisa que a máscara tira da gente. Não é só o auditivo por si só que está prejudicando que a gente consiga entender e compreender o que as pessoas falam. E a mesma coisa de volta. Não é só por causa da máscara, só pelo fator auditivo, que a gente não está conseguindo nos fazer entender e que a gente precisa explicar de novo e muitas vezes até trazer mais informações. Então às vezes a gente tá contando uma história dando risada de máscara e às vezes a pessoa fica, nossa, mas eu não entendi qual é a graça. E você fala, não, mas não era pra ter graça, era meio irônico mesmo. E a pessoa, ah, tá. Então a máscara, ela tira um pouco essa nossa linguagem corporal, que é tão importante quanto a nossa linguagem verbal, realmente, aí da fala. Bom, mas eu tinha falado pra vocês que teriam duas coisinhas aqui, né? Então a primeira realmente era essa questão da linguagem corporal, do tanto que a gente entende aí realmente quando a gente vê a expressão facial de alguém, somada, claro, com os seus gestos, o seu jeito de falar, e aí você vê a voz dela e consegue sentir mais ou menos a vibe, o clima, né? A energia daquela pessoa naquele dia, a energia que ela tá colocando realmente naquele assunto, mesmo que a energia seja a mesma, na hora que a gente coloca a máscara é outra coisa. Pode comparar esse exemplo lindo, maravilhoso, incrível. Muito bom, que eu acabei de colocar aqui pra vocês, dando as boas-vindas para o vídeo de máscara e dando as boas-vindas para o vídeo sem máscara. É bem diferente, né? E aí, pessoal, além de tudo isso, a gente tem também o segundo ponto, que é relacionado, obviamente, à nossa visão. Então, esse sentido visual é muito importante pra gente realmente olhar a pessoa e ver toda essa linguagem corporal que eu acabei de falar, mas também pra gente olhar os lábios. Então, isso é uma coisa que as pessoas que têm surdez acabam utilizando bastante, que é a leitura orofacial. Então, com essa leitura orofacial, ou leitura labial, que é mais fácil de falar, né, gente? A gente consegue realmente pegar mais informações, a gente tem mais pistas do que a pessoa falou. Quem nunca, na sala de aula, né, fazia aquelas conversinhas paralelas, assim, meio sussurrando, assim, pro professor não ver, e aí a gente gesticula mais do que a gente quer falar, né? Por exemplo, me presta a caneta vermelha. E a gente fica fazendo bastante, assim, esses movimentos para que o coleguinha entenda o que a gente quer e empresta a caneta vermelha pra gente. Então, esse visual é muito importante. E aí, tanto o pessoal que tem surdez acaba apoiando muito da leitura labial, mas uma outra galera também que percebe isso, né, assim, acho que com mais intensidade, é o pessoal que usa óculos. Porque muitas vezes eu lembro nessa situação de escola que eu falei, por exemplo, que pra cochichar com a pessoa, eu tinha que colocar o óculos. Então, se eu tava naquele momento da aula, que eu não tava prestando muita atenção, assim, sem óculos, né, meio encostado, assim, quem nunca, né, gente? Você é vergonha da profissão! Então, nessas situações, às vezes eu tinha que pegar e falar assim, peraí. Aí eu colocava o óculos, aí sim eu conseguia entender o que a pessoa tava falando. Gente, isso é claramente um apoio para que a gente tenha mais pistas. Por quê? Porque nós sentimos, isso é automático, o nosso corpo faz isso, vocês sabem, em questão assim de segundos, milissegundos, que a gente começa a perceber que, putz, eu não estou tendo essa informação auditiva, então eu vou ter que encontrar alguma outra maneira de compreender aquilo que a pessoa tá falando pra mim. E aí o que a gente faz? A gente vai no visual. No meu caso, pego o óculos e falo, amiga, fala, agora eu vou entender. E aí sim, a gente tem essa pista. Com a máscara, a gente tem essa pista também que tá aí, ó, que não existe na verdade, né? Então a gente tira duas pistas essenciais para nossa comunicação, para a gente conseguir se comunicar e conseguir compreender a comunicação das outras pessoas, que é a linguagem corporal, a expressão, o jeito de falar, né, o sorriso ou não da pessoa e também a leitura labial. Então isso são duas coisas que com a máscara acaba sendo realmente muito prejudicada. E aí, pessoal, como eu falei lá no começo do vídeo, eu não tô falando isso para que vocês deixem de usar a máscara, pelo amor de Deus, não façam isso. Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! Pelo contrário, é para que vocês entendam que tudo bem se a gente precisar perguntar mais de uma vez para a pessoa o que ela disse. E você, enquanto pessoa que está se comunicando, tudo bem se você tiver que explicar realmente um pouco mais da sua história. Então, por exemplo, eu vou chegar de máscara e eu vou falar assim, amiga, você não sabe o que aconteceu, eu vou te contar uma fofoca, uma coisa muito irônica. Eu tô dando risada, pela minha comunicação, pela minha voz, pode parecer que eu tô de boa e achando engraçado, mas no fundo, talvez eu tenha ficado chateada com aquilo. E eu tô dando risada de nervoso, de ironia. Então, às vezes, pode ser que na sua comunicação
comunicação, seja preciso e talvez até necessário você informar para a pessoa de antemão qual é o seu sentimento com aquela história, com aquilo que você vai falar. Nesse exemplo que eu dei de alguma fofoca, de alguma coisa que você quer contar. Tipo assim, amiga, eu fiquei tão nervosa porque aconteceu isso, só que você tá dando risada, né? Cada um tem aí, realmente aí entra personalidades. Mas às vezes é interessante você já dar mais pistas pra pessoa do que vai ser a sua mensagem, de como você quer passar essa mensagem, pra que ela já entenda, ah não, beleza, ela ficou meio nervosa, então deixa eu ver o que ela falou aqui, eu vou imaginar uma situação onde ela tá nervosa. Aí tudo bem. Então essa questão da linguagem corporal, dos sentimentos, da nossa expressão, a gente até consegue meio que avisar de antemão pra pessoa o que a gente sentiu, pra que ela conseguir ver a nossa energia, mesmo de repente falando de máscara. Agora, a leitura labial realmente já fica muito complicado, e aí o pessoal que realmente, né, tem uma surdez, usa aparelho auditivo, usa implante coclear, acaba sendo um pouco prejudicado mesmo, porque não tem como. E pessoal, já tem várias pesquisas, até vou deixar aqui na tela pra vocês, né, um Instagram muito legal, que fala realmente sobre isso, do quanto que cada máscara tira em decibéis da informação sonora. Então, pro pessoal que usa aparelho auditivo e implante coclear, e para as fonoaudiólogas que trabalham com isso, é interessante a gente pensar, de repente, nesse período ainda, né, manter alguns programas, manter algumas regulagens específicas para esse tipo de situação, pra gente já compensar um pouco esses decibéis que a gente sabe que a máscara vai tirar auditivamente. É claro que nem todos os pacientes vão conseguir fazer essa compreensão somente auditiva, né? A leitura labial é a peça-chave para muitas pessoas que têm perda auditiva e para que usam também próteses auditivas. E aí a gente viu na mídia que muita gente, né, muitas empresas, enfim, às vezes comerciantes, assim, realmente microempreendedores, fizeram algumas máscaras transparentes para que as pessoas conseguissem fazer essa leitura labial. Ou mesmo o Face Shield, né, é uma opção pra gente, mas nós temos que tomar cuidado em relação ao vírus mesmo e como que eles nos protegem, né, o quanto que essas máscaras nos protegem. Para os fonoaudiólogos, os profissionais de saúde, o recomendado é que se você tiver que usar o Face Shield, você use também a máscara, porque o Face Shield ele é aberto dos lados e embaixo, então ele não protege totalmente nem a pessoa com quem você está conversando, nem você mesmo. O que eu tenho feito, porque eu atendo somente um paciente, então não sei se isso vai servir também para os médicos que estão no hospital e tudo mais, mas para quem está no consultório e tem a opção de atender um paciente por vez, eu uso o Face Shield e eu me afasto mais do que 1 metro da pessoa para que ela consiga fazer a leitura labial, mas que nós dois, ficou ótimo. Errou! Mas para que nós dois estejamos aí distantes e protegidos, né, frente ao vírus novo, que infelizmente a gente nunca sabe. Existem os casos assintomáticos, a gente tem que se proteger, pessoal. Então, de novo, eu reforço que esse vídeo é só pra vocês compreenderem, né? Todo mundo fica, gente, não entendi nada de máscara, por que será? Aqui tá o motivo do porquê você não entende de máscara, mas também tá aqui algumas pequenas soluções pra você tentar resolver isso daí, pra continuar se comunicando bem, pra continuar tendo as suas conversas, porém de máscara e protegidos, tá bom? Isso é o mais importante, porque se a gente se proteger, se Deus quiser, daqui pouco tempo a gente vai conseguir voltar a se comunicar do jeito que a gente sempre gostou, do jeito que a gente está acostumado, apesar de estar sendo acostumado com outra coisa agora. Mas isso vai voltar, eu tenho muita esperança de que se cuidando a gente vai sair dessa. Bom, pessoal, então antes de continuar aqui pra falar pra vocês a terceira coisinha que a máscara também atrapalha, mas que tem a ver com tudo isso, né, uma coisa tá bem ligada com a outra, é pra vocês já deixarem um like aqui nesse vídeo pra que mais pessoas recebam essa informação, entendam um pouco melhor o que tá acontecendo, mas que também saibam o que fazer com esse tipo de problema, com esse tipo de situação, sem deixar de usar as máscaras. É possível a gente investir numa boa comunicação e continuar se protegendo com as máscaras. Ah, e claro, se inscreve no canal também pra que você receba outros vídeos e me dê mais ideias do que eu posso falar, né? Me ajuda aí, porque aqui o foco é sempre vocês, o que vocês quiserem, o que vocês acharem importante, é só me avisar que eu trago aqui. Bom, pessoal, o terceiro fator, então, que a máscara acaba aí prejudicando a nossa comunicação, né, e a compreensão de tudo isso, está relacionada também com a linguagem corporal, com as nossas expressões, com a linguagem labial e também com a parte auditiva. Com a máscara, a gente acaba, né, uma outra coisa aí que o pessoal tem reclamado bastante é que é difícil respirar com as máscaras, principalmente quando a gente tá em movimento, quando a gente tá andando, quando estamos na academia, quando tá muito calor. Então, a máscara, querendo ou não, tampa realmente, né, nosso nariz e nossa boca intencionalmente e fica um pouco mais difícil respirar do que quando a gente tá sem ela. E a respiração é uma das coisas mais importantes para nossa comunicação. Toda vez que a gente fala, a gente pega um pouco de ar para conseguir realmente falar. Então, é normal que, assim, a nossa fala fique um pouco mais
complicada, um pouco mais prejudicada por conta desse fator da respiração, e aí com isso ela também perde um pouco da sua potência, né? Dessa potência, dessa ressonância que a gente coloca pra fora, porque essa ressonância vai ser abafada por essa máscara. Então vocês veem que além da própria máscara realmente ser uma barreira e tirar alguns decibéis, essa nossa respiração, essa nossa potência e a ressonância que a gente joga pra fora com a nossa voz também acaba sendo um pouco bloqueada. Então, realmente, aqueles decibéis que eu mostrei pra vocês que a gente perde, né, que o pessoal aí que trabalha com a programação de próteses auditivas precisa pensar, realmente é uma coisa que deve ser considerada. E aí, pra você que tem uma audição normal, mas que mesmo assim percebe essas dificuldades, pessoal, é aquilo que eu falei, a gente precisa usar as máscaras. Nesse momento, ela é mais importante. Então, a gente tem que encontrar aí outros caminhos de comunicação pra gente conseguir entender como você está de máscara. De repente, você pode sim se aproximar um pouco mais da pessoa e falar um pouco mais alto, falar um pouco mais próximo da orelha pra ela entender o que você tá dizendo, sem você necessariamente ter que falar muito mais alto e ter que pegar muito mais ar pra falar mais forte. Enfim, vamos começar a pensar e colocar em prática essas dicas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês já coloquem em prática essas dicas e depois me avisa aqui se isso te ajudou. Porque isso são coisas que, de verdade, assim, é Instituto Eu, Letícia Oliveira, 2021, sentada aqui, que eu acabei de pensar. Tá brincando comigo? Pegadinha? Não, tô brincando, falando sério. Mas assim, com base, logicamente, em todo o conhecimento que eu tenho relacionado à fonoaudiologia. Mas fala pra mim se isso tá te ajudando. São coisas que eu tô tentando colocar em prática, que eu de repente oriento, né, as pessoas mais próximas de mim a também colocarem em prática. E eu vejo que tá dando certo, a gente até consegue se comunicar um pouco melhor. Então tenta fazer isso, depois vem aqui me contar se deu certo. Se não der certo, vamos pensar junto em mais opções, mas não vamos deixar de usar a máscara, pelo amor de Deus. Espero ver vocês aqui da próxima. Até breve.